O assunto que eu vou abordar hoje é sobre como os traumas emocionais impactam no setor financeiro. Quando a sua mente está cheia de barulho, de cobranças, de opressão externa. Opressão externa que eu falo pode ser ali no seu ambiente de trabalho, o tempo todo cobranças por resultado, metas a cumprir durante o dia, cobranças também no setor familiar também. Quando a sua vida profissional é impactada devido ao emocional, quando a sua emocional está completamente desequilibrada devido a essas autocobranças, é impactado esses bloqueios aí na parte financeira. Às vezes você está num momento de sucesso financeiro, a sua empresa está prosperando, a sua equipe está prosperando, o seu pequeno negócio está prosperando, e de repente um fator emocional de interferências de opressão e cobrança no seu ambiente familiar te faz declinar os resultados financeiros. Por isso que é muito importante blindarmos a nossa mente com terapias, dividir aquilo que é angústia com o terapeuta. E hoje eu estou aqui para te proporcionar essa possibilidade de fazer consultas comigo. E eu vou contar um caso sobre uma cliente que eu fui atender numa clínica psiquiátrica. Cheguei lá, uma clínica psiquiátrica de alto padrão. Quando eu cheguei nesse local, eu peguei os dados dessa senhora primeiro para ver, para entender um pouco do problema dela antes de conversar com ela. Ela tinha 53 anos, era uma pessoa altamente bem-sucedida na vida financeiramente. Era uma advogada criminal de alto renome no estado de São Paulo. E ela estava completamente fragilizada, internada numa clínica psiquiátrica devido ao autoextermínio da própria vida. Ela estava literalmente cansada e sobrecarregada dessas pressões e interferências que ela tinha recebido muitos e muitos tempos na sua vida familiar, e conjugal. E ali quando eu fui atender ela, eu falei meu nome para ela, falei que ia atender ela, e automaticamente falando nesse tom de voz que eu estou falando com vocês, a primeira impressão que ela teve de mim foi o ruído. Ela falava para mim assim: para de falar, você está gritando. E na verdade eu não estava, mas como ela estava completamente fragilizada, mentalmente e emocionalmente, qualquer ruído, qualquer barulho, ela pegava para ela como uma agressão auditiva que impactava isso também no seu corpo físico. E ali eu esperei um pouco ela se acalmar e eu falei, eu posso te atender agora? Aí depois que ela se acalmou, ela falou assim, pode. Ela falou para mim assim, você vai atender rápido? Eu falei assim, vou, porque eu tenho outro cliente para atender logo em seguida. Mas eu só vou te atender se você me permitir. E nessa conversa terapêutica que eu fui tendo com ela me apresentou casos de delírio. Eu fui conversando com ela, no quarto só tinha eu, ela e a acompanhante dela dentro do quarto na clínica psiquiátrica. E ela falou para mim assim, você tá acompanhada? Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, não tinha ninguém, era só nós três dentro do quarto, com a porta aberta, eu sentada de frente para ela. E ela falou assim, você tá acompanhada? Ele vai logo embora? Aí eu falei para ela assim, não, eu não tô acompanhada. Mas ela estava no momento de delírio. A sua mente foi tão fragilizada por tanta cobrança de resultados financeiros que ela estava tendo delírio que tinha uma outra pessoa do meu lado, fisicamente, e não tinha ninguém. E aí eu perguntei para ela, a senhora tá vendo alguém aqui do meu lado? Aí ela disse sim. Aí eu falei, ah, sim. Aí eu entrei no mundo dela. Aí eu falei, ah, sim. Ah, eu tô acompanhada assim. Eu vou atender a senhora e logo em seguida eu vou embora. E nós dois vamos ser bem rápidos, tá bom? Vou te atender e
eu tenho que atender outro cliente. Tudo bem? Ele pode ficar? Aí ela disse, não, ele pode ficar sim. Mas na verdade não existia ninguém do meu lado. Eram só nós três fisicamente. E parece ser engraçado, mas não é quando a sua mente está completamente adoecida. Devido a muitas cobranças, o seu autocognitivo ele acaba criando um momento de imaginação no seu mental que para você se torna real. E naquele momento eu fui conversando com ela aos poucos e eu vi que ela não tinha dormido muito bem durante a noite. Ela estava completamente suada. Ela teve uma guerra com as próprias memórias dela. Ela já estava medicada, mas ela tinha passado uma luta emocional durante o seu sono, até eu chegar na manhã. E aí eu fui conversando com ela e vi que ela estava completamente precisando de ajuda. Aos pouquinhos fui pegando confiança dela e ela foi falando. Ela falava para mim assim: eu estou cansada. Eu estou cansada de carregar esse fardo. Eu quero ir embora desse lugar, mas aqui me traz paz, porque quando eu estou na minha casa, é o tempo todo cobranças de dinheiro, que eu tenho que pagar contas. E ali eu fui entrando, entendendo a história da vida dela. Em alguns momentos ela delirava, em algumas outras perguntas que eu fazia, não, eu vi que ela realmente estava contando um relato da vivência dela e porque ela estava naquela clínica psiquiátrica. E ali ela falando que ela pagava as contas da casa por muito tempo e sempre ela era de frente de tudo. E chegou no estopim que ela já não aguentava mais. E aí ela tentou o autoextermínio e foi assim que a irmã dela encontrou ela em casa desacordada. Ao lado tinha muitos remédios para dormir e ela tomou uma dose muito grande, mas para tentar o autoextermínio da própria vida. E a irmã internou ela porque precisava realmente de ajuda psiquiátrica. E eu vou contar esse pequeno relato, tá? E quando eu fui embora, aí ela já tinha criado confiança comigo, ela falou, você vai embora já? Você não quer ficar? Eu falei, não, que eu tenho que atender outro cliente. E ali nos despedimos, eu fui embora e eu quero deixar essa pauta para vocês. Quais são os traumas emocionais que têm te afetado, que têm te autocobrado, te autossabotado para que a sua vida financeira não venha prosperar? Então, cuide da sua mente, faça terapias, procure um profissional sério. Caso você não queira meus atendimentos, que eu faço os atendimentos psicanalíticos online, você pode procurar um profissional da sua autoconfiança, mas sempre é bom ter um terapeuta, por mais que às vezes você acha que nunca vai precisar. Mas fazer terapia também é uma prevenção para que futuros, né, coisas futuras aí não venham te atingir. Então, essa é a pauta de hoje. Como anda a sua saúde mental para que os seus resultados financeiros não venham ser bloqueados. Então, eu te aguardo e espero no próximo vídeo e até mais.